Neste vídeo, eu estarei apresentando e demonstrando as funções e fazendo testes de precisão no multímetro alicate amperímetro Minipa ET3320A. Está aqui, né, tem as características dele, né, a caixinha, ele está na caixinha original de fábrica ainda. Está na caixinha original. Aqui é uma caixinha bem personalizada, né? Tem algumas características dele aqui. Precisão, escalas. Fazer a abertura da caixa. A gente verificar o multímetro. Eu já tenho esse multímetro há algum tempo. Ele é um... Aqui eu vou estar retirando da caixa. Aqui ele tem um estojinho de nylon. E aqui está o multímetro. As pontas de prova dele, né? Com as proteções, tampinhas, as proteções das ponteiras. Aqui. Soltar as pontas. As pontas dele são de boa qualidade. Material bom. Um cabo boa qualidade, as ponteiras boa qualidade, né? Aqui temos aqui dentro o informativo da Minipa, né? Temos o manual de instruções dele. Manual com bastante informações, bem completo. Aqui o multímetro já está com pilhas. As pilhas dele são colocadas aqui, nos compartimentos. Aqui eu vou fazer demonstrar as funções dele, né, as escalas que ele possui. Bom, deixa eu ampliar um pouco mais, aproximar um pouco mais. Então aqui nós temos uma escala de NCV, escala 100 amperes, 20 amperes, 2 amperes, escala ômica com medida de continuidade, diodo e capacitância, conforme a gente pode verificar, voltagem alternada e contínua, posição off, desligado, tecla hold backlight, tecla 0, usada nas medições de corrente contínua, né, H, que a gente precisa fazer o ajuste 0 com essa tecla. A tecla select, VFC, aqui ó, temos o display dele, né, 2.000 contagens, True RMS, categoria CAT 2600 volts e CAT 3300. Aqui temos os bornes, né, conexões de entrada, né, das pontas de prova, botão da garra. Então, agora eu vou efetuar alguns testes de precisão nele, né, para a gente estar verificando quanto esse multímetro é preciso. Vou iniciar fazendo alguns testes de resistores, utilizando esse módulo aqui de alta precisão. Vamos fazer os testes de medição de resistores, né, utilizando esse módulo de alta precisão. Ele já está na escala ômica, escala de resistência. Então vamos medir os resistores. Ó, resistor 10 ohms, está medindo corretamente, 10 ohms, perfeito. Resistor de 100 ohms, medindo corretamente 100 ohms.
resistor de 1K, precisamente 1K, resistor de 10K, perfeito, 10K, resistor de 100K, perfeito, medindo com ótima precisão. Aqui nesse outro módulo de precisão, eu tenho um resistor de alta precisão aqui, do valor de 179,87K, 179,97 kΩ. Vamos verificar como ele se comporta medindo esse resistor. Fazer o teste aqui. Medindo 180,3. Ótima precisão. Excelente precisão. Agora vamos fazer um teste de capacitores. Vamos selecionar a tecla Select para estar mudando para a escala de capacitância, que é a escala de continuidade, né? Vamos aproveitar e testar. Perfeito, ó. Ok. Escala de iodo e escala capacitores. Vamos fazer a medição nesse modo de alta precisão, modo de referência. Bom, aqui normalmente, né, os multímetros que tem capacímetro, eles não conseguem medir capacitâncias muito baixas, né? Vamos verificar esse capacitor de 101 PF aqui. Olha aí, mediu. Ele está dando uma residual aqui. Vou tentar zerar para ver se a gente consegue uma precisão melhor. Apertei o botão de zero, né? Tá zerado. Vamos verificar. Surpreendentemente, ele conseguiu medir esse capacitor, né? Está medindo com ótima precisão, 110 PF. Lembrando que 6 PF é da minha mão, né? Deixa eu ver se eu consigo zerar melhor. Espera aí, vamos verificar aqui. Medir novamente com a mão só. Ó, 105 picofarads. Perfeito. Conseguiu medir um capacitor de baixo valor. Excelente. Agora vamos verificar o capacitor no 0,5 nano. 1.053 nanofarads. Excelente precisão. Capacitor de 9,85 nano. 9,83. Capacitor de 101 nano. 100.5. Capacitor de 958 nano. 964. E aqui temos um eletrolítico, né? Inverter cada polaridade dele. Temos um eletrolítico aqui. (10 microfarads, 10.49 micro. Excelente precisão esse capacímetro. Realmente ele me surpreendeu pela alta precisão para eu conseguir medir capacitores de baixos valores na hora de picofarads. Com ótima precisão. Aqui temos um outro capacitor, esse outro módulo de referência. Esse capacitor aqui é um capacitor de 120,57 nano. Aqui, ó. Vamos verificar como que ele vai medir esse capacitor. 120,7 nanofarads. Ótima precisão, excelente. Excelente precisão. Agora nós vamos fazer um teste medindo tensões contínuas, para verificar a precisão desse multímetro. Para este teste, eu vou estar utilizando como referência também o multímetro Fluke 115, e para a gente poder aferir a precisão desse multímetro da Minipa, alicate de amperímetro. Aqui eu vou utilizar essa fonte de referência de alta precisão, que ele vai gerar uma tensão, né? E a gente compara com a tensão do Fluke. Vamos iniciar os testes aqui com a tensão de 2.498 volts. Ok.
2.496 e 2.49 no Minipa. Excelente precisão. 4.994 volts, conforme a referência, de alta precisão. 4.994 no Fluke. 4.99 no Minipa. Tensão de 7.49 volts, conforme a referência. 7.495, 7.49, 7.48. Perfeitamente, dentro da tolerância. Tensão de 9.99, que aqui é uma tensão de 9.99531. Temos 99.9 no Fluke e 9.98 no Minipa. Excelente precisão na medida de tensões contínuas. Agora eu vou efetuar um teste na medição de tensão alternada. Aqui no caso, né, o multímetro já estão configurados para tensão alternada. O multímetro Fluke está fazendo a medição 131.5 volts e o multímetro Minipa 131.9. Deixa eu ligar um backlight aqui. Olha, diferença de 0,4 volts apenas entre um e outro. Excelente precisão. Sendo que o fabricante especifica uma tolerância entre 1 e 1,5% para medição de tensões alternadas. Excelente. Vamos fazer um teste da medição da corrente alternada. Coloquei o multímetro Fluke para estar medindo a corrente em conjunto com o multímetro Minipa. Vamos comparar a medição de ambos. Vou ligar a lâmpada em série, para isso eu vou tirar essa lâmpada em série. Ok. O Fluke está indicando uma leitura de 5.85, 585 mA. E o Minipa, deixa eu ligar o backlight, 556, 556 mA. Fluke 583 mA e Minipa 556. Essa diferença é perfeitamente tolerável, está dentro das tolerâncias, né? Sendo que é um alicate amperímetro e ele tem uma tolerância entre 2 e 2,5% na medição de corrente, né? Então ele alternado, então ele está perfeitamente dentro da tolerância dele. A diferença é bem pequena, né, entre ambos. Uma diferença de 30 mA apenas. Eu vou alterar a lâmpada para a lâmpada mais potente de 100 watts. Ok. Aqui, ó. Temos uma leitura de 770 mA no Fluke. E 741 no Minipa. Diferença de apenas 20 mA, 26 mA entre um e outro. Perfeitamente dentro da tolerância. Excelente precisão. Vou colocar as duas lâmpadas. Aqui. Aqui eu apertei o hold, né? Aqui é colocar backlight. Ó. Temos 1,342 no Fluke. Conforme podemos visualizar aqui. Vou colocar mais para cá. 1,34 amperes. E 1,288 amperes no Minipa. Perfeitamente dentro da tolerância. Excelente precisão. Agora vamos fazer um teste de medição de corrente contínua. Já configurei os multímetros, né, para medir corrente contínua, né? E para esse teste a gente vai estar utilizando fonte de bancada em conjunto com a carga eletrônica. Pode-se observar aqui, ainda não tem nenhuma corrente aplicada, né? Temos 0 aqui no Fluke. E temos uma leitura de 200 e... Aqui, ó. Deixa eu colocar na escala de 20 amperes.
Aqui, ó. Para escala baixa de 2 amperes em corrente contínua, deixa eu dar aqui select, tá em AC, né? Apertar select, de corrente DC. Hold, backlight. A gente precisa zerar, né? Tá dando uma residual de 0.238 mA, né? Então a gente aperta o zero e ele se zera. Então ele mede preciso. Esse multímetro, ele tem a capacidade de medir corrente a partir de 1 mA. É ótimo, né, para fazer um teste em eletrônica que tem possui uma corrente menor. A maioria dos alicates amperímetros, né, eles começam a medir a partir de 10 mA, né? Esse aqui mede a partir de 1. É uma característica muito boa desse equipamento. Eu vou colocar na escala de 20 amperes, né, que a gente vai fazer um teste com uma corrente um pouco mais alta. Deixa eu mudar aqui para DC novamente. Tá dando residual de 0,24. Vou zerar. Então a gente vai fazer o teste. Eu vou aplicar com a carga eletrônica, né, a corrente de 1 ampere. Ó, ele está medindo 1 ampere no fluxo e 0,96 no minipa. Bem próxima a medição. Tratando-se de uma medição sem contato, né? Ó, colocando aqui, movimentando o fio, né? Não está alterando o resultado. Deixa eu colocar o backlight. Ó. Não está tendo nenhuma alteração na medida, está medindo corretamente. Eu vou aumentar a corrente agora para 2 amperes. 1,91 no minipa e 2 amperes no fluxo. Apenas 10 mA de diferença. Perfeito. 3 amperes. 2,86 no minipa. 3 no fluxo. 4 amperes. 4 amperes no fluxo. 3,80 no minipa. Correto. Ótima precisão. 5 amperes, 4,99 no fluxo e 4,76 no minipa. 4,77, né? 5 amperes, 5,98, 5,71 no minipa. Corrente de 7 amperes, 6,98 no fluxo e 6,67 no minipa. Corrente de 8 amperes, 7,97 no fluxo e 7,62 no minipa. 9 amperes, 8,95 no fluxo e 8,57 no minipa. Tá bem próximo, né, os valores, né? Diferença muito pequena. E 10 amperes, 9,94 no fluxo e 9,53 no minipa. Bom, dessa forma, né, podemos concluir que o alicate amperímetro minipa ET3320A ele oferece uma ótima precisão para medição de corrente. Ele mede muito bem corrente, tanto a alternada como contínua. Essa pequena diferença que ocorreu entre o fluxo e ele é absolutamente normal, né? Está dentro da tolerância dos equipamentos, né? Sendo que a leitura mais confiável, né, é a leitura direta, né? No caso do fluxo, né, que a corrente está circulando diretamente por ele, né, através das pontas de prova. E essa corrente, essa medida com alicate amperímetro é uma corrente medida por indução, né? Indução magnética da corrente elétrica circulando pelo cabo, né? Pelo fio. Então ele apresenta uma tolerância de erro um pouquinho maior, mas conforme podemos ver nos testes, a diferença é minúscula, muito pequena. Praticamente ela não vai causar interferência numa medição, num diagnóstico, né? Utilizando esse alicate.
É uma excelente ferramenta, né? Eu vou fazer um teste agora de medir semicondutores, né? Para ver como que ele reage, né? Como ele lida, né? Na medição de semicondutores. Uma informação importante que gostaria de informar é que a gente fez as medições, né? Utilizei a garra, né? Sempre no cabo vermelho, né? No positivo. A medição de corrente com alicate amperímetro, ela pode ser feita em qualquer um dos fios. Ela só não pode ser feita nos dois fios juntos ao mesmo tempo, porque um fio, né, cancela o campo magnético do outro. Aí a gente vai ter uma leitura zero, a gente vai ter uma leitura nula. Mas a gente pode medir tanto num fio como no outro. Em tensão alternada pode medir tanto na fase quanto no neutro, o resultado vai ser o mesmo. Em tensão contínua pode se medir tanto no positivo como no negativo. A tensão também vai ser, a corrente vai ser a mesma, né? Corrigindo. Então, independente, né, do fio que for escolhido para fazer a medida, né, a gente vai obter o mesmo resultado. Agora eu vou fazer um teste nos semicondutores, né, para a gente verificar como ele mede semicondutores, né. Ele já está na escala de iodo, então eu vou fazer um teste aqui rapidamente nos transistores, né, nos semicondutores aqui. Aqui temos um transistor NPN, né. Olha lá, ele mediu. Aqui também. Deixa eu ver aqui. Tá, encostei aqui uma na outra. Ó. Aqui, emissor, coletor. Aqui é um PNP. Também a mesma coisa. Ó. Mediu perfeitamente. Emissor, coletor. Invertendo não mede nada. Aqui também invertendo, também não há medição. Temos um transistor de média potência, né? Esse é um transistor PNP. Então aqui o negativo na base. Ó, mediu aqui normalmente. Coletor emissor. Coletor emissor não. Invertendo também não há medição. Perfeito. Esse outro transistor aqui é um NPN. Então, positivo aqui na base, negativo no coletor mediu, negativo no emissor mediu, coletor emissor não deve medir, não mediu, invertido também não deve medir, não mediu, perfeito. Aqui é um transistor, né, tipo FET, é um FET. Então aqui ele está medindo o diodo interno que tem nele, né, invertendo ele não está medindo nada. A gente aplicando a tensão positiva no gate, ele vai disparar, ele vai passar a medir. Ó, mediu, deu uma resistência bem baixa aqui, ó, quase um curto, 16 ohms aproximadamente. Invertendo, continua a tensão baixa, ele se comporta como uma chave fechada. Agora, aplicando a tensão negativa no gate, ele vai abrir. Então ele não vai medir mais, ele vai medir o diodo interno, no sentido invertido, e no sentido direto, positivo no dreno, negativo no source, ele não mede. Esse outro transistor aqui também é um FET, é a mesma situação. Diodo interno, não mediu, apliquei tensão positiva, ele vai medir. Deixa eu colocar aqui novamente. Ó, mediu. Agora invertendo, ele vai medir também. Aplicando tensão negativa, ele só vai medir o diodo interno e não vai medir mais em sentido direto. Perfeito. Ele mede muito bem transistores, tanto tipo FET como transistores convencionais. Agora aqui vamos medir esse LED, né? Aqui no caso, catoda no centro. O vermelho acendeu normalmente, mediu 1,7 volts. O verde acendeu um pouco mais fraco, ó, mas ele está acendendo e está fazendo a medição normal no multímetro, 1,84. Aqui é um diodo retificador, sentido direto ele mede 0,579, invertendo ele não mede. Aqui é um Zener 10 volts, sentido aqui ele mediu, invertendo ele não mediu. Perfeito. Bom, aqui para concluir nosso teste de semicondutores, aqui eu tenho um diodo de forno micro-ondas de alta tensão. Esse diodo ele tem uma
uma tensão de junção interna dele alta, né? Acima dos 3 volts. Então a gente não consegue fazer essa medição no multímetro digital, né? Aqui eu vou tentar medir esse diodo para mostrar. Ó, aqui é o catodo, ponta preta do catodo e vermelha no anodo. Ó. Deveria conduzir, ó, ele não conduz. Não conduz. Invertendo, também não conduz. Para fazer esse teste, a gente coloca o multímetro na escala de voltagem, né? Tensão. Aqui, ele está em AC, vou mudar, apertar Select. Ele mudar para DC, mudou para DC. Então aqui, a gente vai utilizar uma bateria, ou podia usar a fonte de bancada também. Aqui é uma bateria de 9 volts, a gente utiliza. Deixa eu ver quanto está medindo a bateria. 9,30 volts. Aqui a gente vai colocar a ponta vermelha, positivo, no catodo do diodo, né? Então, e o anodo a gente vai colocar no positivo da bateria, ele vai ter que conduzir a tensão. 5,79 volts. Essa tensão ela não é muito importante, né? Importante que tenha essa tensão, ela pode variar um pouco dependendo do diodo, dependendo do multímetro, da impedância do multímetro. Mas do sentido direto ela tem que ter uma tensão alta, né? Acima de 5 volts, né? Acima de 4 volts. Perfeito, ele conduziu. Invertendo a polaridade, ele não deve conduzir. Ó. Ele não deve conduzir. Ele deu uma tensão de 19 milivolts, mas é uma tensão residual. Ela não deve ser levada em consideração. Se ele tivesse com defeito, a tensão seria alta. Seria uma tensão acima de 3 volts, 4 volts para cima, né? Aí ele estaria com fuga ou estaria em curto. Não é o caso. Esse diodo ele se encontra perfeito, em perfeitas condições. Essa é uma forma da gente testar diodo, né, de alta tensão, de microondas, quando o multímetro ele não envia uma tensão alta, né, para fazer o teste de diodo, como ocorre nos multímetros, na maioria dos multímetros analógicos, né, que na escala X10K ele envia uma tensão de 12 volts, né. Então ele consegue fazer a medida desse diodo. Para finalizar o vídeo, vamos fazer um teste da função NCV desse alicate amperímetro Minipa. Aqui, né, esse fio aqui azul com a garra preta é o neutro. Esse aqui é o fio da fase. Olha lá. Podemos ver que ele tem uma boa sensibilidade, ó. Aqui a parte isolada, ó. Até distante ele consegue medir bem, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui ele já não mede, né? Porque é neutro, né? Ele tem uma sensibilidade muito boa no NCV. Ligar o backlight dele. Aqui, ó. Todos os traços. Ó, encostando na parte isolada do fio, ele já mede bem. Ó, vamos afastar. Ó, uma distância de uns 15 centímetros, 10 centímetros já começa a detectar. Muito bom o sensor NCV desse multímetro. Funciona muito bem. Então, como podemos ver, né, o alicate amperímetro Minipa ET3320A é um excelente instrumento. Ele é um ótimo alicate amperímetro. Ele é bem compacto. Ele é bem compacto, né? Tem uma garra pequena, mas ele consegue medir até 100 amperes, né? Ele é um equipamento muito bom, preciso, confiável. Equipamento, ele é emborrachado aqui, né? Esse azul é um azul emborrachado, né? Essa parte é um plástico sólido. Tem borracha aqui também em volta da escala, né? Borrachada também. É um ótimo equipamento, né? Eu recomendo a aquisição dele, né? Ele é um instrumento muito bom e muito confiável. Espero que você tenha gostado, né, do vídeo. Obrigado por ter assistido e até um próximo vídeo. Obrigado.